Eu vim aqui hoje para novamente tecer algumas considerações acerca do pleito eleitoral de 2002, as eleições municipais nos municípios de Água Boa, Nova Nazaré e Cocalinho, que compreende a 30ª zona eleitoral. Eu quero aqui hoje, Sandro, comunicar que a Justiça Eleitoral ela já analisou e decidiu praticamente todos os pedidos de registro de candidatura. Foram 210 requerimentos formulados na 30ª zona eleitoral, dos quais 205 já foram deferidos até ontem. Nós esperamos julgar ainda hoje outros 3 requerimentos, de forma que restarão apenas 2 pendentes de julgamento, que estão ainda no decurso de prazos legais para que, eventualmente, o candidato supra alguma irregularidade. Quero dizer que a 30ª zona eleitoral ela está em primeiro lugar em todo o Estado na agilidade em processar e julgar esses requerimentos de registro de candidatura. Não existe em nenhuma outra zona eleitoral do Estado que tenha conseguido julgar em tempo tão curto esses requerimentos de registro de candidatura. E eu quero aqui registrar o meu agradecimento, o meu reconhecimento do empenho de toda a equipe do cartório eleitoral, que é, sem dúvida nenhuma, a responsável, essa equipe é a responsável por ter conseguido cumprir todas essas etapas, julgar todos esses processos num prazo realmente exemplar. As chapas majoritárias foram todas elas deferidas dos 3 municípios, então nós teremos 3 candidatos a prefeito em Cocalinho, 2 candidatos em Nova Nazaré e 2 candidatos em Água Boa. Nós não tivemos nenhum recurso contra essas candidaturas majoritárias, pelo que eu me recordo, e nós temos alguns indeferimentos envolvendo candidatos ao cargo de vereador. Doutor, as perguntas vão chegando através do 3468-3882 e uma delas é a seguinte: por que a demora da assinatura do TAC? Na verdade, Sandro, pelo que sei, o Ministério Público já fez a última reunião, agora, salvo engano, na segunda-feira, e houve lá as deliberações nas quais foi possível fazer um acordo, e esse TAC estava, pelo menos segundo informações até ontem, à disposição das coligações para ser firmado. De qualquer forma, a campanha ela está já em período permitido, né, de forma que nada impede que os candidatos já comecem, como de fato, penso eu que já começaram. O que eventualmente a gente vê de diferente aqui na nossa cidade, e eu quero parabenizar muito todos os candidatos que estão envolvidos nas eleições agora de 2002, é o respeito, né, para o eleitor. Nós temos ainda uma cidade muito limpa, a exemplo aí de outras cidades na região, nós não temos nada de poluição visual ainda, e eu acho que o eleitor está muito satisfeito com isso, né? E a gente percebe então que todos os agentes desse processo então estão realmente aí comprometidos em fazer a eleição dentro das normas. Agora, doutor, outra pergunta chegando aqui através do 3468-3882 é o seguinte: o vereador pode colocar propaganda em um local privado, como por exemplo aqueles vídeos, aqueles televisores que estão em lanchonetes, restaurantes aqui do nosso município? Não pode, Sandro. Não pode porque são bens de uso comum, né? Esses restaurantes, bares, hotéis, essas empresas nas quais se faz essa propaganda por meio de mídia, todas elas se caracterizam como bens de uso comum, e em bem de uso comum está vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda. Tá certo, o 3468-3882 está à disposição do meu amigo, minha amiga telespectadora, nesta sexta-feira aqui no Cidade Urgente. Mais uma vez agradecer também a cobertura do site aguaboanews.com.br, aqui nos estúdios da TV Vale. Doutor, nós já começamos então, lógico, os candidatos já começaram a se movimentar com os materiais na rua. Essa fiscalização também já começou. Sem dúvida. Inclusive, Sandro, eu queria aqui fazer uma observação. Eu tenho visto alguns veículos com propaganda partidária. Propaganda partidária é diferente de propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral é essa propaganda na qual se tem a obrigação, inclusive, de constar o nome do candidato, o seu número, a coligação, a tiragem daquele material, o CNPJ de onde ele foi confeccionado, e
nesses adesivos, onde consta simplesmente a sigla do partido e eventualmente o número do partido, essas exigências não estão satisfeitas. Aliás, em período que se pode fazer propaganda eleitoral, que é a propaganda do candidato, não se pode fazer propaganda partidária, que é aquela que a gente vê durante todo o resto do ano, quando não tem eleição. Então você que tem no seu veículo afixado um adesivo do seu partido, você deve providenciar a retirada do mesmo, porque isso configura propaganda irregular. O adesivo que você pode fixar é eventualmente o adesivo do seu candidato, aquele que pode e deve preencher todas as exigências que a legislação eleitoral estabelece. Esta é uma informação importante para que você eventualmente não venha assim, a ser penalizado pela Justiça Eleitoral, que vai sim, Sandro, fazer a fiscalização de todo esse processo, como fez em 2008 e continuará fazendo sempre. Tá certo, doutor. Chega mais perguntas aqui, lógico, através do 3468-3882, repito. A Daniele, lá do Guarujá, do bairro Guarujá, faz a seguinte pergunta, nós estávamos falando sobre isso. Propaganda através de carro e moto adesivado e som será permitido? A fixação de adesivo em veículos particulares, ela é permitida pela legislação, desde que não haja aquele chamado envelopamento, ou seja, eu não posso transformar o meu carro num outdoor ambulante. Então, se você quiser fixar um adesivo do candidato, não há nenhuma proibição, desde que esse material esteja de acordo com a resolução do TSE. Você tem que tomar cuidado com relação às regras de trânsito. Então, existe um limite de visibilidade que deve ser assegurado nos veículos para que essa propaganda não esteja em desacordo com o Código de Trânsito. Com relação ao carro de som, essa propaganda ambulante, né, você tem que observar, você candidato, né, que for eventualmente veicular esse tipo de propaganda, duas regras básicas devem ser atendidas. Primeiro, a distância mínima de 200 metros de qualquer hospital, escola, igreja. E eu vou ser bem claro, bem franco, muito transparente. A Justiça Eleitoral, ela levantou quais são esses pontos de proibição, estabeleceu esses perímetros. Nós estamos acabando de finalizar um mapa que será entregue às coligações e neste mapa vai estar expresso aonde pode veicular propaganda por meio de carro de som e aonde não pode. Já antecipo que sobrou bem pouco espaço na cidade para que essa propaganda seja veiculada. Aliás, quero aqui dizer e reafirmar que não se trata de um posicionamento meu como juiz eleitoral ou do Ministério Público Eleitoral. Trata-se de uma lei que foi promulgada, uma resolução que está em vigor e que nós devemos observar rigorosamente. E assim, os candidatos também devem fazê-lo. Além disso, Daniela, né? Eu quero dizer para você que nós também temos o limite de som a ser respeitado. Por quê? Porque o Código de Trânsito Brasileiro, fazendo remissão a uma resolução do CONAMA, ele estabelece uma altura máxima que se pode admitir nessa propaganda móvel, o que também será fiscalizado pela Justiça Eleitoral. Tá certo. Chega mais pergunta aqui, doutor. Será permitido pedir voto em festas na cidade? Exemplo de shows? Não, não pode. E por que não pode? Porque lá se transforma em um bem de uso comum. Então você, por exemplo, que vai estar em um evento público qualquer aqui na cidade, num show, numa reunião de bairro, qualquer evento assemelhado a esses, você pode ajudar a Justiça Eleitoral a fiscalizar. Não está impedida a presença do candidato. O candidato ele pode circular livremente, o que ele não pode é praticar qualquer ato de campanha. E o pedido de voto, um simples pedido de voto, configura ato de campanha e isso está obstado pela legislação brasileira. Será realizado um almoço beneficente no PA Jaraguá neste fim de semana. As informações são de que candidatos estarão pedindo voto nesse dia. Isso pode? É a pergunta da Coraci, do setor rodoviário. Sandro, não pode. Coraci, você que está nos assistindo, você deve inclusive ajudar a Justiça Eleitoral a fiscalizar. Se haverá um almoço no PA, provavelmente lá na Agrovila, né, certamente aquilo será transformado então num bem de uso comum, frequentado por uma coletividade. E nesses locais, a propaganda eleitoral ela está vedada.
o pedido de voto como ato de propaganda, ele também está vedado. Portanto, você pode ajudar a Justiça Eleitoral fiscalizando o evento. Como eu disse, não está impedida a presença do candidato, mas o ato de campanha, o pedido de voto, esse realmente é vedado pela legislação. Tá certo. Outra pergunta, doutor, que chega até nós aqui é do Manuel, lá do Tropical. O Manuel pergunta o seguinte: os carros que fazem propagandas às lojas do centro da cidade, eles circulam nas principais vias aqui do município com um volume de som considerável. Este mesmo volume ele será aplicado ao pleito? Manuel, a regra vale para todos. A diferença, Manuel, é que quando se fala em campanha eleitoral, o juiz ele tem o poder de polícia. Ele não fica dependendo da iniciativa de ninguém que denuncie a ação para coibir a prática, para impedir a realização. Então você pode ver, eventualmente, o juiz eleitoral determinando que se cesse propaganda por meio de carro que esteja com um limite acima do permitido. Quando se trata de propaganda privada, de uma empresa, por exemplo, esta iniciativa não pode ser tomada pelo juiz. Por quê? Porque há o chamado princípio da inércia. Eu, como juiz, devo me manter imparcial numa situação dessa e aguardar, eventualmente, uma ação de obrigação de não fazer por parte do Ministério Público ou de outro qualquer legitimado, ou seja, de outra qualquer pessoa que queira buscar o judiciário para fazer cessar. Porém, eu quero aqui, Manuel, registrar que eu já imaginava que isso seria um problema na eleição, que algumas pessoas poderiam não entender, por exemplo, por que a Justiça Eleitoral fiscaliza o som alto no período de propaganda e no resto do ano assim não o faz. E quero aqui registrar, Manuel, que na sexta-feira eu adverti uma empresa da cidade, por meio de seu gerente, que deveria se abster de ficar soltando foguete, de fazer essas carreatas com esse som absurdo, desrespeitando o Código de Trânsito, porque isso iria realmente gerar uma situação de desentendimento entre a população que poderia não compreender por que o candidato não pode fazer e uma empresa particular pode. Nós estaremos então conversando com todas essas empresas para que isso não aconteça. Tá certo, doutor. E falando ainda sobre a questão do som automotivo nas principais vias aqui do município, durante o pleito eleitoral, a proposta de acabar com o som no carro de rua foi proposta aí, uma das propostas do TAC. Na verdade, eu sei que o Ministério Público, justamente por entender, Sandro, que haveria uma área muito pequena na qual seria possível, né, a propaganda eleitoral por meio de carro de som. E aqui, Manuel, é preciso que você saiba que esta restrição de hospitais, 200 metros, né, de distância mínima de hospital, do fórum, da prefeitura, da Câmara, de posto de saúde e tal, ela só vale para a propaganda eleitoral. Na propaganda particular, é apenas realmente o limite do som que nós devemos observar. E também uma outra distância que está prevista lá na CONAMA. Agora, em relação especificamente a essa questão do carro de som, já que não houve, pelo que me foi dito pelo Ministério Público Eleitoral, consenso, o que a Justiça Eleitoral vai fazer é ser cumprida a resolução que estabelece as regras de propaganda eleitoral. Doutor, e aí é onde entra aquela questão que eu acabei falando com o doutor Leandro da promotoria. Cocalinho e Nova Nazaré acabaram dando um baile em Água Boa na questão desse TAC, principalmente em 2012. Na verdade, Sandro, eu não devo, não faço, não posso fazer nenhum juízo de valor quanto a isso, porque é meu dever, inclusive, registrar que todas as formas de propaganda eleitoral estão permitidas pela legislação e é abuso de autoridade de qualquer juiz ou qualquer promotor tentar impedir. É claro que, eventualmente, essa proposta de acordo parte de um consenso, de um bom senso, né, de princípios de razoabilidade, de proporcionalidade, porque, sobretudo, por exemplo, em relação ao carro de som, se você realmente cumprir a distância mínima de 200 metros, como eu disse, não sobra quase que espaço nenhum para se veicular essa propaganda. E mais, é possível que por descuido, eventualmente, aquela pessoa que está dirigindo o veículo acaba se desatentando para essa proibição e invadindo um espaço onde a propaganda é vedada, ele pode incorrer em multa de até R$8.000 por cada descumprimento. Isso realmente traz um desequilíbrio financeiro muito grande, né, para você, candidato a vereador, por exemplo, que venha a incidir nessa proibição.
Agora, doutor, nosso tempo está quase esgotado. Olha, mais uma pergunta, e depois se eu responder a esta pergunta da Jocilene lá do Guarujá, eu quero que o senhor fale também sobre a ficha suja, né? Nós tivemos aí, digamos, um ótimo resultado quanto às candidaturas aqui de Água Boa. Doutor, será permitido o uso de camisetas de candidatos? Não, Sandro. Na verdade, não se pode fazer propaganda por meio de camisetas. A fabricação, a impressão de camiseta como material de campanha, ela está vedada. Já estava vedada desde 2008. O que se pode é o próprio candidato, ele mesmo, vestir uma camiseta que ele eventualmente tenha mandado fazer, mandado bordar com o seu nome, com o seu número, para ser um uniforme de campanha. Mas não pode ser feita camiseta de forma alguma para distribuir para a sociedade como benesse de campanha. Isso configura, inclusive, compra de voto. Com relação aos registros de candidatura, Sandro, realmente a nossa zona eleitoral está de parabéns. Nós tivemos um único candidato que incidiu na chamada lei da ficha suja, né? Ela leva o nome de ficha limpa, mas na verdade ela alterou a lei complementar 64 de 90, que era já regulamentada pela Constituição Federal, no artigo 14, parágrafo 9, e ela estabelecia então situações de inelegibilidade. Nós tivemos em toda a zona eleitoral apenas um candidato que teve o seu registro de candidatura por indeferido por se encontrar numa dessas situações de inelegibilidade. Ele especificamente era um ex-gestor, ele teve contas rejeitadas por decisão definitiva pelo Tribunal de Contas, então, por força de uma previsão expressa, ele teve a sua candidatura rejeitada. A maioria esmagadora dos candidatos são possuidores de ficha limpa. Isso demonstra que a nossa sociedade vai ter aí bons representantes para que você, eleitor, escolha com dignidade, com muita responsabilidade, o seu candidato. Existem algumas pessoas que ostentam antecedente criminal, né? Respondem a alguns processos criminais. Esses processos não foram julgados em primeiro grau ainda, ou alguns já tiveram julgamento de primeiro grau, mas ainda não foram decididos em grau recursal e que, portanto, não incidem eles em inelegibilidade. Você, candidato, deve buscar saber, né, você, eleitor, deve buscar saber se o seu pretenso candidato ele realmente preenche todos aqueles requisitos objetivos e subjetivos que você deve analisar, e então nós teremos verdadeiros representantes do nosso povo.